Com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria, mais uma vez, nós estamos aqui com a oportunidade. Agradecer a Deus por eu estar aqui hoje. Deus seja louvado. É um Deus soberano. É um Deus que Ele livra a gente dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Como foi falado, da onde que vem o nosso socorro? Da onde que vem o socorro do crente? Do monte. Quando você olha para o monte, você está olhando para o alto. Então o nosso socorro vem de Deus, vem do alto. Glória a Deus. E agradecer também ao nosso pastor pela oportunidade de ter nos proporcionado essa oportunidade. Amém. Meus irmãos, aquele que trouxer as suas Bíblias, abram no livro de Salmos. Glória a Deus. Confirmação do devocional. No livro de Salmos, de número 34, versículo número 19. Aqueles que estão passando por uma luta, por uma batalha, Deus ele vai suprir a sua necessidade. É só você crer. Amém? Todos acharam aí? Diga amém. Assim está escrito aqui na minha Bíblia. Muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor o livra de todas. Queria que a igreja repetisse comigo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Pode se sentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem aqui do Salmo 34, a gente vai ver que o salmista Davi, ele escreve, e ele vai ter experiência do que ele passou, dos livramentos que Deus deu para ele. Então ele vai louvar aqui, ele vai glorificar a Deus, exaltar a Deus por ele ter sido livrado de muitas vezes na sua vida. A gente vê que o salmista Davi, a gente vai conhecer ele pelo seu reinado de 40 anos em todo Israel. Nós vemos que ele foi um rei bom, um rei que Deus escolheu. A Bíblia fala que ele foi o segundo coração de Deus para viver os propósitos. E nós vemos que Davi, ele é pastor de ovelhas. O salmista Davi, ele é pastor de ovelhas. E nós vimos que ele cuidava das ovelhas. Isso agradou a Deus. Deus deu para ele a oportunidade de ele se tornar um dos grandes reis que ficou marcado na história da Bíblia. Glória a Deus. Então nós vemos que Davi não só pastor, mas ele também foi compositor, músico. Se tornou líder de batalhas, de guerreiros. Nós vimos que ele estava ali, ele foi profeta de Deus. O seu reinado, ele foi rei. E nós vimos que o primeiro rei de Israel, o nome dele é Saul. Nós vimos que o primeiro rei que Israel teve não foi da vontade de Deus. Quando o povo ele sai do Egito, nós vimos que o povo eles vão clamar ao profeta Samuel que tivesse um rei para que viesse governar Israel. Então, o profeta ele vai ungir Saul como rei. Só que nós vemos que este rei, ele não agradou a Deus. Era um rei formoso, tinha muita aparência, formoso. Só que Deus conhecia o coração do rei Saul. Nós vimos que ele não fez a vontade. Então Deus vai procurar agora um homem segundo ao seu coração, que é o rei Davi. Então nós vimos que o profeta, ele sai e vai até a casa de Jessé, o belamita, que é pai de Davi, para ungir. E quando chega lá, o próprio profeta, ele vai olhar para a mesa, para o pai, e ver aqueles irmãos de Davi, tudo homem formoso, homem de guerra, guerreiro, homens fortes. E nós vimos que ele vai olhar, ele vai falar, este aqui é o novo rei. E nós vimos que Deus recusa a visão dele, o jeito dele de olhar.
e ele vai pegar mais um dos irmãos de Davi, e Deus não vai permitir que ele prossiga com aquele processo de ungir. Então nós vimos que quando Deus rejeita todos ali, que não é do agrado de Deus, ele vai perguntar para o próprio pai, dizendo: tem mais algum moço dentro dessa casa? E ele vai dizer que tem um ruivo, um menor de todos, que está no campo apacentando. Então nós vimos que ele pede para que venha na presença, para estar ali junto com eles. E nós vimos que o profeta Samuel, ele vai pegar o chifre, o azeite e ungir aquele moço, o rei Davi, que futuramente ele ia estar governando Israel. Glória a Deus. E nós vimos que quando o profeta vai ungir o rei Davi, nós vimos que o Espírito de Deus apodera sobre ele. Ele vai receber o Espírito de Deus. E nós vimos que enquanto isso o rei Saul, ele não fazia a vontade de Deus. E nós vemos que Davi, ele está ali, como fala, ungido, mas não exercendo a função como rei, porque Saul estava no trono. E nós vemos que o rei Saul, ele vai ver que Davi era um homem de Deus, que Deus era na vida dele. E nós vamos ver 3 fases na vida de Davi que nós muitos conhecemos no dia a dia nosso. A primeira é que ele lutou contra o leão. Nós vimos que o leão, quando pegava a ovelha, ele como pastor, ele tinha o cajado, ele tinha uma forja, ele tinha a funda. E nós vimos que quando o leão pegava a ovelha, ele como o pastor daquela ovelha, ele ia lá, tirava das presas do leão. Segundo, nós vamos ver que ele lutou contra o urso. Da mesma forma, quando o urso pegava a ovelha, ele ia lá e lutava contra esse urso. E nós vimos que Deus era na vida dele. E nós vemos um nível mais alto ainda, quando ele vai lutar contra o gigante, contra o filisteu, Golias, um homem de quase 3 metros de altura, um guerreiro que não perdeu uma batalha. E nós vemos que ele já desde a sua infância já lutava, estava ali pronto para a batalha. E nós vemos que ele ia até Israel, até o povo, para intimar um do guerreiro para que eles viessem combater, para que viessem ver qual era o melhor. E nós vimos que quando o rei Saul, junto com os 3 irmãos de Davi, estava ali na batalha, no campo, nós vimos que eles tinham medo. E quando o pai de Davi pede para ele levar o alimento, e nós vimos que ele foi, e lá ele vai ver aquele gigante, ele vai dizer: quem vencer este gigante, o que receberá do rei? E nós vimos que ali ele vai ver que ele já estava preparado, porque já tinha vencido o leão e tinha vencido o urso. E nós vemos que agora ele vai de frente com esse gigante, com esse Golias, porque Golias estava afrontando o exército de Israel. E todo mundo tinha medo dele, temia por causa da sua estatura, da sua altura. Um homem todo cheio de armadura, com seu escudo, com uma espada que nem o próprio rei, aliás, o próprio Davi conseguia segurar aquela espada, porque ele segurava um cajado. Só que quando Davi ele vê aquela situação que ele vai lutar, nós vimos que ele vai dizer: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ele vencerá por mim nessa batalha. Como ele venceu o leão, como ele venceu o urso, ele vencerá também o gigante. Glória a Deus. E quando ele vence o gigante, que ele atinge o gigante com uma pedra, que a pedra cava na sua testa e ele cai no chão, nós vimos que a partir dali se acendeu uma ira no rei Saul, porque o rei Saul viu que Davi ele tinha a presença de Deus. Aleluia! Da mesma forma que o rei Saul tinha a presença de Deus, o Espírito de Deus, Davi também tinha. Só que a partir daí começa a perseguição, começa o rei Saul querer matar o jovem Davi. E nós vimos que
começa a perseguição, as dificuldades, as aflições de Davi. Aqui no Salmo 34 que nós lemos, nós vemos que quando ele começa a fugir da presença do rei, porque o rei queria matar ele, o rei queria tirar a vida dele, ele vai para a região, para a terra dos filisteus, para Gade, e nós vemos que ali, o rei Abimeleque, ele estava ali, e Davi, ele vai se retirar da presença de Saul, fugindo. E quando ele chega na presença lá de Abimeleque, os criados de Abimeleque vai ver que Davi estava ali, porque Davi tinha vencido o gigante daquela própria terra, o guerreiro, porque todo mundo brandou com alta voz dizendo que ele venceu o gigante. Glória a Deus. E quando nós vimos que Davi estava ali diante do rei, nós vimos que Davi, ele planejou a sua fuga outra vez. A Bíblia fala que ele se fingiu de louco, de doido, se passando que tinha problema de cabeça. E o próprio rei vai dizer para os seus criados: vocês trouxeram um doido para dentro da minha casa? E ali foi um planejamento de Davi, uma estratégia, que ele acabou sendo liberado pelo rei. Então nós vemos que Davi, ele está passando ali momentos difíceis. Ele vai estar indo para uma região, entrando dentro de uma caverna de Adulão. Nós vimos que o próprio Davi, ele vai dizer que ele está passando por muitas aflições, e ele está caminhando, e Deus está com ele, dando livramento. Como está aqui no Salmo que nós acabamos de ler: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer aqui para os irmãos entenderem, dentro da palavra, uma pessoa justa no Antigo Testamento. A gente vê que Deus, ele vai ver essa pessoa, e a gente vai estudar a palavra e vai observar. A pessoa justa, ela vai ter comportamentos, ela vai ter testemunho e ela vai ter caráter. A gente vê que isto é no Antigo Testamento. Por exemplo, nós vemos que Jó foi um homem justo diante de Deus. Nós vimos que ele estava ali sendo íntegro, reto, sincero, temente a Deus. E a outra coisa, desviando do mal. Então ele seguia os mandamentos de Deus, ele seguia a lei. Então isso, viu Deus que ele era um homem justo, então ele alcançou misericórdia. Então nós vimos que ele mesmo, estando ali, representando um homem justo na Bíblia, aqui na terra. Glória a Deus. Agora nós vamos ver a segunda palavra: aflição. O significado de uma aflição. Nós vemos que a aflição é alguém que está aflito, alguém que está deprimido, sentimento de dor ou moral, angústia, agonia, sofrimento na parte interior ou externa de cada um de nós. Nós vemos que isto faz parte da nossa vida cristã. A gente vemos o exemplo de Jó. Jó não era um crente que oferecia sacrifício, era um homem temente que guardava os mandamentos e as leis do Senhor. Nós vimos o sofrimento dele aqui na Bíblia. Um homem que passou aflição também. Ele teve momentos da sua vida que poderia parar a sua caminhada, o seu temor. A Bíblia relata que ele coçava as suas feridas com um casco de telha, mas mesmo assim, ele foi fiel. Ele foi uma pessoa transparente. Mesmo passando por aflições, ele não negou a Cristo. Ele não negou a Deus naquele momento. Então essa é a definição da aflição. Então Davi, ele passou por muitos momentos na sua vida, aflições. A Bíblia fala que a sua alma estava aflita, a sua alma estava entristecida,
a alma estava abatida. Então nós vemos que o próprio salmista vai dizer que ele estava, mesmo com o Espírito de Deus na sua vida, na sua caminhada, ele não estava isento do sofrimento, das aflições deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, que Davi, ele foi escolhido. Deus escolheu ele, como nós acabamos de falar. Ele foi o segundo coração de Deus para viver os propósitos. Deus fez uma aliança com Davi, e mesmo assim ele passou por muitas provas, por muitas aflições. Então nós passamos também, nós como cristãos, nós vemos que no antigo era o comportamento, era o testemunho e o caráter de um cristão, de um crente. Agora no Novo Testamento a gente vai ver uma pessoa justa diante de Deus, através de Cristo, porque nós já estávamos condenados, nós já tínhamos com a nossa condenação, mas através de Cristo, pelo sacrifício que Ele fez, Ele derramou o sangue inocente, o próprio Deus agradou de moê-lo naquele momento, naquela cruz, daquele sofrimento, daquela aflição que Ele passou, para que eu e você hoje estivesse aqui. Glória a Deus. E nós vemos que Ele pagou pelos nossos pecados, aquilo que nós transgredimos, nossas iniquidades. Lá em Isaías 53 fala que Ele levou naquela cruz toda a nossa enfermidade, tudo aquilo que o Pai não agrada em nós, Ele levou, que foram nossos pecados. E nós vimos que não foi nem ouro nem prata, mas sim o sangue precioso naquela cruz. Nós vemos também que quando uma pessoa ela comete um crime, ela vai ser punida, ela vai cumprir aquela pena. Então nós vimos que Cristo, Ele pagou a nossa dívida, a nossa pena. Agora nós somos inocentados através dele, justificados. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós como cristãos, nós estamos aqui, tem um propósito na nossa vida. Deus chamou cada um de vocês para estar aqui hoje, para participar desse culto maravilhoso. Então nós vimos que o cristão, ele passa por as aflições. Nós não estamos escape, nós não estamos isentos dessas diversidades da nossa vida. Isso faz parte do processo, isso faz parte do plano de Deus. Glória a Deus. Nós vimos que quando Cristo ele estava passando pelo momento de aflição, naquele monte da oliveira, antes de ele ser crucificado, nós vimos que ali ele foi buscar quem? O próprio Deus. Ele foi descer em oração, e junto com ele foi mais 3 discípulos, foi João, Tiago e Pedro. Nós vimos que eles estavam ali. O próprio Cristo, ele precisava de calor humano no momento da sua aflição, da sua tristeza, do seu sentimento de dor dentro do corpo, na alma. Ele fala que a minha alma está entristecida. E nós vimos que os próprios discípulos, eles não conseguiram ir até a frente. Nós vemos que tem momento na nossa vida que é nossa aflição, no momento da nossa aflição, e Deus. Nós vimos que as pessoas ao nosso redor, elas podem até caminhar, mas tem momento que a aflição é você e Deus. Glória a Deus. E foi assim que Davi passou as suas aflições. E aqui está um louvor de agradecimento no Salmo 34. Ele agradece. E nós vimos que, voltando lá no Monte da Oliveira, quando Jesus ele estava ali, naquele sofrimento, o Pai estava vendo tudo, estava guiando ele para aquela cruz, porque não foi a vontade do homem que ele estivesse naquela cruz, não foi plano do homem, foi o próprio Deus que escolheu por cada um de nós nesta noite, para que nós venhamos estar aqui glorificando a Deus. Glória a Deus.
quero trazer um exemplo da natureza. Os irmãos aqui conhecem muito bem como que o cristão, ele mesmo sendo batizado nas águas, mesmo sendo batizado pelo Espírito Santo, mesmo ele estando aqui nos cultos presente, ele passa pelas aflições, mas o Senhor livra de todas. Não é que você não vai passar pela aflição, você vai passar pela aflição, pela prova, mas Ele está contigo. E nós vimos que um exemplo que eu quero trazer, o exemplo da cana. A gente conhece que a cana, ela tem um benefício. Alguém planta a cana lá no campo, alguém plantou, e nós vimos que o processo de uma cana é como cada um de nós na presença quando passamos por aflições. O primeiro passo nós vamos ver, alguém vai lá e corta, arranca aquela cana, ela vai sentir, porque cortou, passou o facão no pé dela. O segundo processo vai ter uma raspagem, passa a faca para tirar aquela casca, o caldo sair mais clarinho, para sair mais limpo. Então nós vimos que o operador ele vai raspar, e nós vimos que o engenho, aonde que ela vai entrar, é estreito. Nós vimos que é estreito, é como um funil. Você vê que é largo, mas vai estreitando. Então nós vemos que quando o operador vai colocar ela no engenho, ou manual ou elétrico, ela vai ser enfiada ali, e nós vamos ver que ela vai ser quebrada, ela vai estar sendo esmagada e ela vai ser despedaçada. São 3 fases que ela passa naquele momento ali. Ela vai ser quebrada, ela vai ser esmagada e despedaçada. E nós vemos que o operador ele não vai contentar com aquilo, ele vai dobrar ela em 2 partes, para que venha sair mais caldo. E ali ela vai passar novamente por aquele engenho, por aquelas engrenagens, que vai estar fazendo o mesmo processo, vai estar quebrando ela novamente, vai estar despedaçando ela e despedaçando ela, esmagando e despedaçando. E nós vemos que pela 3ª vez ele não vai contentar, ele vai falar, ainda sai mais um pouco de caldo. Ele passa pela 3ª vez, e quando ele passa pela 3ª vez, ele vê que o processo foi concluído. E nós vemos que para quem gosta de caldo de cana, ela tem benefício, te dá energia, ela sacia a sua sede, sacia a sua fome. Então é assim que aconteceu com Cristo naquela cruz. O próprio Deus agradou moê-lo por cada um de nós, para que nós viemos estar saciados pela sede e pela fome. Glória a Deus. E assim somos nós, meus irmãos. Nós não estamos isentos dessa situação. Muitas das vezes nós viemos ao culto desta forma, todo bonito, todo elegante, mas por dentro nós estamos quebrados, nós estamos esmagados e desbagaçados. Mas é aqui que Deus faz a renovação, aonde que você vai sair novamente com vida, com disposição para estar caminhando novamente. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos que Davi, ele mesmo escreveu esses salmos de agradecimento. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Nós vemos que Davi, ele foi o rei de Israel, o rei que agradou a Deus. Teve ali um reinado maravilhoso, porque Deus estava na vida daquele rei, para que viesse cumprir. E nós vemos que Jesus, ele vem da descendência de Davi. Glória a Deus. O próprio Jesus, ele vai ensinar os seus discípulos, antes da partida, nos momentos ali, encorajando, motivando, para que eles viessem, não desanimar. Está lá em João 16, versículo 33. Ele vai dizer: tenho-vos dito que em mim terás paz. Ele não está falando que o mundo vai te dar paz. Ele mesmo está dizendo: tenho dito isso para que tenha paz em mim.
Mas no mundo tereis aflições. Mas ele vai dizer: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vemos que ele venceu o mundo. E ele está encorajando os discípulos. Ele está ali capacitando. Porque do alto vai vir um ajudador, o Consolador, que é o próprio Espírito Santo. Glória a Deus. A gente vê que Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele não deixa a gente só. A gente, quando tem uma aliança, como Ele fez com Davi, o chamado, Ele sempre está para livrar dos momentos mais difíceis. O cristão, ele tem isto, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na vida. Quando você passa por momentos difíceis, é Ele que está te segurando a tua mão. Mesmo você não vendo, você quebrado, esmagado e despedaçado, Ele está ali. Em Romanos 8, se eu não me engano, 26 ou 28 vai falar que Ele intercede, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Os momentos mais difíceis que nós passamos na nossa caminhada. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando nós vemos justo na Bíblia, a gente vai ver a pessoa de Cristo. Ele é a pessoa que nós devemos olhar e ver como Ele foi justo. A gente vê que Ele guardou tudo aquilo que o Pai ensinou Ele. O Pai enviou o Filho aqui para a terra. Sabemos como foi a forma do nascimento deste menino, mas Ele foi justo. Ele seguiu pelo caminho certo. Ele obedeceu os mandamentos. Ele seguiu a lei, os profetas. E nós vimos que Ele é justo diante de cada um de nós, aqui na terra. Justo é Ele. E nós fomos chamados para viver a justiça de Deus aqui na terra. Porque a justiça de Deus, ela pode tardar, mas ela não falha na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vimos que a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse, os últimos dias da igreja aqui na terra, nós já estamos presenciando os acontecimentos em Israel. E lá no capítulo 5 de Apocalipse vai dizer que Ele é digno, Jesus Cristo, o Cordeiro, a raiz de Davi, Ele é digno para abrir o selo, abrir o livro, abrir o selo e ler o livro. O apóstolo João vai dizer que no céu e na terra e debaixo da terra, só Ele que é justo para abrir esse livro. E nós vimos que Ele é justo, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso na sua justiça, que o próprio apóstolo vai dizer na sua primeira epístola, primeiro capítulo, versículo 9, que nós vemos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados da injustiça. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer um exemplo da minha vida, contar aqui para os irmãos o meu testemunho, que quando eu meditava nessa palavra, dessa cana sendo quebrada, sendo esmagada, despedaçada, é o que aconteceu na minha vida. Eu estava na presença do Senhor, já tinha aceitado Cristo, já tinha feito essa aliança, porque Ele mesmo que nos convence do pecado, o Espírito Santo, mas através de um homem, da semente de Deus, a gente aceitamos. Então, se nós estamos aqui, porque alguém lançou uma semente nos nossos corações. E quando eu vim para a presença, a gente acha que tudo é maravilha, a gente acha que é só alegria. Não é, meus irmãos. A gente vamos passar por esse engenho, nós passamos por esse processo. O próprio Deus permite que nós passamos. Tem momentos de aflições que nós passamos, o próprio Deus, Ele permite. Tem situações que são nós mesmos que procuramos. Quando eu vim para a igreja, que eu já estava ali convertido, aceitado, a gente estava na presença,
A Covid-19 ela veio. Isso para todos, o mundo inteiro passou por aflição neste momento. Tiveram isto, agonia, angústia, tiveram medo, desespero, psicologicamente. E essa Covid-19 ela veio na minha casa. Primeiramente, que ela pegou, a primeira pessoa foi a minha mãe. Ela passou pelo processo da internação. Ela passou pelo processo da intubação. E eu lembro quando eu estava com essa aflição, com essa agonia, com essa angústia. A minha esposa está aqui, de testemunha. Quando eu falei que eu ia fazer um voto, eu ia fazer um propósito de oração, ela foi comigo. Ela se ajoelhou junto comigo na cama. Só que a minha aflição não era a aflição dela, mesmo sendo a mesma carne. Depois que casamos, se tornamos, a gente vê que ela estava dormindo, eu acordava, eu ia descer em oração. Eu estava ali, ela falava, amor, vai descansar. Eu falava assim, não, eu preciso orar mais um pouco. Eu preciso orar pela minha mãe. Ela está naquele momento. E nós vimos que esse processo, meus irmãos, a gente vai passar. É onde que a cana ela vai ser moída naquele momento e vai sair o caldo. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que a essência que tem dentro de nós, ela vem sair para fora. Que ela vem respingar nas pessoas que estão ao nosso redor. E naquele momento ali que eu estava, eu sentia que Deus estava comigo naquele momento. Porque eu sentia eu como se fosse uma pena. E graças a Deus, ela saiu da internação, da intubação e se recuperou. Só que depois de 10 meses, quem vai passar por esse processo, é eu que vou passar por esse processo. A gente vê que aquele processo que ela passou, a minha esposa vai ver novamente, mas agora na minha vida. Eu entrei dentro do hospital. Primeiro dia, segundo dia na enfermaria. O terceiro dia eu fui para uma UTI. E aí na UTI eu fiquei 28 dias. Praticamente eu não tinha consciência. Eu estava desorientado, muita medicação, tomando bastante antibiótico, remédio para combater essa bactéria, esse vírus. E eu vou ser internado, aliás, ser entubado, usar um tubo, ficar em coma. Eu precisei usar oxigênio 100%. Eu estava desenganado pela medicina. 19 dias em coma. Naquela situação, os próprios médicos estavam vendo que não tinha mais o que fazer. Porque 19 dias você ficar em coma em cima de uma cama, você está naquela situação, a esposa passando aflição, a família passando aflição, a igreja passando aflição, oração no monte. Eu imagino quando entrava no monte, e eu dentro de uma UTI, eu vejo que Deus, Ele operou grandemente, não só na minha vida, mas na vida de muitos dos irmãos que estão aqui nessa noite. Porque como nós lemos, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra de todas. A igreja passou esse sofrimento comigo. A gente agradece por este momento de nós estar passando a mensagem. Aquilo que eu passei. Quando eu saí do hospital, eu não conseguia andar. Eu tive que aprender tudo novamente, os passos. Eu tive que aprender a respirar, alimentar, a tomar água. Mas eu sentia que Deus fez isso na minha vida acontecesse, permitiu, para que eu viesse dar algo que Ele se agrada. Isto faz parte da minha vida, testemunhar, contar com as pessoas. Vocês que estão aqui, começando agora, visitante, nós não estamos isentos das coisas do mundo. Nós estamos aqui porque nós recebemos livramento, dia após dia. Ele livra cada um de nós. Muitas pessoas desceram a sepultura neste momento quando eu estava internado. Nunca falei para os irmãos, com 2 anos e meio que eu saí do hospital, eu tive uma visão do Salmo 23. O Salmo 23 nas casas das pessoas tem na geladeira, no fogão, em um pano de prato, nos carros. E eu vi uma mensagem
que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu tive essa visão, que isto estava na minha mente, que o Senhor estava naquele ambiente. O cajado, a vara, me consolava, como o Davi também vai falar. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a sua vara, o seu cajado me consola. Glória a Deus. Meus irmãos, para finalizar, o salmista Davi, ele passou por muitas aflições. Ele foi ungido a rei. Ele não usou a coroa. O reinado de Saul durou 40 anos. Depois que Saul morreu, o povo pegou Davi e ungiu ele a rei de Israel. Davi, quando ele lutou contra o gigante, ele pegou as armaduras do rei Saul. Ele mesmo vai dizer que ele não tem costume de andar com aquelas armaduras, com aqueles equipamentos, porque ele era pastor de ovelha. Então ele pegou o seu cajado, o seu alforje e a sua funda, e ele seguiu a sua batalha, a sua guerra contra aquele gigante. Tem momentos que nós temos que usar aquilo que nós temos na nossa mão. Temos que confiar mais em Deus. Temos que permanecer firmes na presença do Senhor. Como o salmista Davi, ele passou por esses momentos de aflições, de agonia, de se esconder, fugir do seu inimigo, Saul, daquelas nações, dos filisteus, dos amonitas, dos amalequitas. Os inimigos queriam tirar a própria vida de Davi, porque nós vimos que Davi estava ali, ia ser representado como povo. Aliás, Deus, naquela nação, os benefícios aquelas pessoas iam receber. Davi, ele não parou, ele continuou, ele foi perseverante nas suas aflições, mesmo nos seus momentos mais difíceis. Nós, como cristãos, não podemos parar, mesmo que seja com dor na alma ou no corpo, ferida interna ou externa, nós não podemos abaixar nossa cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a minha oportunidade. Que Deus venha falar nos vossos corações. Que nós viemos caminhar com Cristo, mesmo nas aflições, nas adversidades, nas dificuldades da nossa vida. Mesmo que pareça que nós vamos perder, mas devemos continuar. Porque o foco é o céu. Aonde que vem o nosso socorro? Do monte, vem dos altos. Ele é a nossa rocha. É Ele que supre a nossa água, a nossa alimentação que nós necessitamos. Ele é o pão que desceu do céu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos nesta noite. Que Deus venha trazer renovo na vida de vocês. Glória a Deus. Já vou passar para o nosso pastor. Glória a Deus. E as palmas louvam o Senhor.